Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os transportes fluviais, tá? E pra gente fazer essa aula bem bacana, eu trouxe um convidado que fazia dias que não aparecia, tá? Na verdade, não é bem o mesmo convidado, é o irmão gêmeo vocês lembram da Robonata Vasconcelos? Pois é, hoje eu te trouxe o irmão gêmeo dela, Genivaldo. Oi, Genivaldo, fala oi para as crianças. Olá, crianças, eu tava com saudade de vocês. Sabe sobre o que a gente vai falar hoje? O que, tio Johnny? Hoje nós vamos falar sobre os transportes fluviais. Uai, mas o que é isso? Transportes fluviais são os transportes que andam por leitos de rios, de mares, tipo barcos, embarcações, navios. Legal, né? Pois é. Esses transportes foram um dos primeiros transportes que surgiram, Genivaldo. Sabia? Verdade. Verdade. Desde antes de Cristo já teve vestígio de que existia esse tipo de embarcação, tá? Conta a história, eu vou contar pra você, Genivaldo. Conta a história que há cerca de 7.000 anos, muito tempo atrás, 7.000 anos antes de Cristo, os homens das cavernas já usavam tronco de madeira para atravessar os rios, para se transportar de um lugar para o outro. Nossa, sério? Sério, Genivaldo? Pois é, naquela época eles cortavam os troncos que boiavam na água e subiam assim, de 2, 3 homens das cavernas em cima e deixava a correnteza levar. E aí, depois disso, foi registrado no Egito e na Mesopotâmia, tá? Já vestígios de que eles usavam esse tipo de transporte, tanto para o comércio quanto para a venda desses meios de transporte, porque não tinha outro tipo de meio de transporte, né? Não existia carro, não existia avião, então o único meio de transporte que eles podiam usar eram esse tipo, tá? Os meios de transportes eram feitos de juncos, de bambus, tá? E como eu disse, ele era muito usado no comércio e transporte de cargas e alimentos, e pessoas também, tá bom? Ele desde muito tempo atrás, tá? Já começou a ser usado. E as vantagens desses meios de transporte, tá? Vou falar um pouco sobre as vantagens. A principal vantagem é o baixo custo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, crianças. Por exemplo, se eu vou daqui no centro e de combustível eu vou gastar, faz de conta que de carro de combustível eu vou gastar R$20, né? Com o meio de transporte fluvial, se tivesse um rio que levasse até lá, eu gastaria em torno de R$2,50, tá? Isso quer dizer o quê? Que o meio de transporte fluvial, ele é 8 vezes mais barato que os outros meios de transporte, principalmente o meio de transporte terrestre, que é o segundo mais barato, ok? Entendido? Outro benefício bacana do meio de transporte é que ele consegue carregar uma grande capacidade de carga. Por exemplo, existem balsas no Rio Amazonas que carrega até 200 carretas de uma vez só. Nossa, é muita coisa. Pois é, existem também navios que transportam centenas de containers, tá? Principalmente não, nos portos de mares, os portos de Santos, que é o principal porto do Brasil, Santos, no interior de São Paulo, eles chegam lá carregados de containers, tá bom? O que é containers? Cada container é como se fosse uma grande carreta, entendeu? Então, apesar dele ser muito lento, demorar vários dias, a maioria dos transportes são feitos, transportes assim, internacionais, tá? São feitos desse tipo hoje em dia. Aí, em segundo lugar, vem os aéreos, ok? Porque os aéreos não cabem tanto e o custo é muito alto, ok? Beleza? Então, é outra vantagem do meio de transporte fluvial. Outra que talvez seja assim pra gente que pensa no futuro, no meio ambiente,
uma das principais vantagens, ok? Que é que ele polui, que ele tem quase zero de poluição, ele polui muito pouco, tá? A não ser quando acontece um grande acidente, igual quando afunda um navio, que vaza óleo no mar, mesmo se afundar, às vezes tem algum tipo de acidente que cai tambor de óleo no mar, tá? Mas no geral, ele é o que polui menos. Por quê? Porque ele não emite aquele tipo de poluição. Ele até emite, mas pela quantidade de carga que ele carrega, ele emite bem menos que se fosse um monte de carreta, entenderam? Então ele polui bem menos, ok? Desvantagem que eu já falei, ele é lento, né? Outra coisa, por exemplo, eu consigo trazer uma carga, vamos supor, uma carga lá do Amazonas para cá, para Goiás, de navio? Não, é outra desvantagem. Por quê? Porque ele segue o leito do rio, né? Então, é outra desvantagem que complica muito. Daria para fazer um leito de rio de lá para cá? Daria. É outra desvantagem. Por quê? Porque aí demandaria um alto custo, tá? Porque para pegar maquinário, para furar a terra, para ir puxando o rio de lá para cá, o custo é enorme, ok? Outro tipo de desvantagem. Aqui em Goiás, por exemplo, tem bastante rios, não tem? Mas poucos deles dá para navegar com grandes embarcações. Por quê? Principalmente por causa da profundidade. Então nem todos os rios dá para transportar com grandes. Eu estou falando de grandes embarcações, tá? Barcos pequenos, lanchas, dá para transportar. Jet ski, né? Bote. Agora grandes navios que transportam cargas, principalmente, não dá para fazer, né? Então é outra grande desvantagem, ok? Desvantagens são essas e as vantagens o tio já falou assim, beleza? Vamos entrar um pouco agora pro inglês, tá? Transporte fluvial, você sabe o que significa, Genivaldo? Não, Transporte fluvial em inglês? não, tio Johnny, eu sou brasileiro, eu não tenho nada de inglês. Então tá, o tio vai te ensinar então. Transporte fluvial, a gente se escreve, ó, vou colocar aqui acima que vocês vão ver. A gente se escreve River Transport, tá? Se lê River, enrola a língua. River Transport, tá? Só que você escreve River Transport, ok? Outra palavra que é legal da gente aprender inglês são barcos. Barco se escreve boat, B-O-A-T mudo, igual tá escrito aqui em cima, B-O-A-T mudo. Só que se lê boot, ok? Navio se escreve ship, S-H-I-P, e se lê ship. É como se fosse dois E juntos, ship, ok? Canoa se escreve canoe, igual tá escrito aqui, e se lê canoe. Legal, né? Outra coisa que também é legal são embarcações, tá? Se escreve Veceus, tá? E se lê vícios, ok? Outro que é legal também são lanchas. Lanchas, apesar de no português ser uma palavra só, lancha, tá? Ela é como se colocasse o nome de barco a motor, tá? Aí a gente vai ler, se escrever motorboat e se vai ler motorboat, ok? Rio, que se lê river, igual eu falei no começo, tá? Mar, que é sea, se escreve C-A, mas se lê sea, ok? E lago, se escreve lake, com K de Kátia, né? E se lê lake, beleza? Bacana, né? Então é o seguinte, para a próxima aula, nós vamos construir uma embarcação marinha, tá? O tio ainda está escolhendo a embarcação, mas de antemão o tio já vai pedir para separar já, ó, caixa de leite, que é a nossa tão famosa caixa de leite que nos acompanha praticamente todas as aulas, tá? Cola branca, cola quente, palito de espetinho de churrasco,
barbante e papelão, tá? Fita crepe também, ok? Então, de antemão, eu já vou pedir para vocês separarem esse tipo de material, tá? Porque o tio ainda está escolhendo, porque tem que ser alguma coisa que vocês tenham em casa, porque não é recomendado sair para comprar, né? Até porque muitas lojas ainda estão fechadas e ainda é todo esse risco eminente que ainda está aí fora. Então, o tio tá procurando algo que dê pra gente fazer dentro de casa, né? Beleza? Então é isso aí. Vamos nos preparar para a próxima aula. Fique com Deus e espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Fui! Se despede, Genivaldo. Crianças, na próxima estarei aqui com vocês. Foi muito bom estar aqui, tá? Até a próxima. Tchau!